Sim, Pai querido. Que nesse dia, Senhor, a Tua verdade, a Tua justiça seja declarada. Te louvamos, Senhor, por mais um dia de fôlego de vida. Te glorificamos por nos permitir ter contato com a Tua palavra. Que ela, Senhor, alcance as nossas medulas, da onde procede vida, Senhor, e possa nos dar o discernimento devido, para que a nossa caminhada nos conduza a uma vida eterna contigo. O Senhor nos confiou este fôlego de vida, o Senhor nos permitiu ter vida aqui nesta terra. O Senhor, Deus de poder, espera que entregamos a Ti o que o Senhor nos confiou. Louvado seja o nome do Senhor, para que esta verdade fosse estabelecida e pudéssemos ter uma vida eterna contigo. O Senhor entregasse o Teu Filho amado, o nosso Salvador, Jesus Cristo, como Cordeiro, para nos resgatar da morte eterna. E nos orienta com Teu Santo Espírito, com toda a verdade do Teu reino, para que o Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, seja glorificado e exaltado. A Ti toda a honra e toda a glória. Obrigado por esse dia maravilhoso, por esse domingo, por esse dia 26 de fevereiro de 2023. A Ti toda a verdade, a Ti toda a honra, a Ti todo louvor. Em Cristo Jesus. Amém. Shalom e bom dia. Tudo bem com vocês? Que coisa maravilhosa, que ótimo, né? Pode se assentar em Cristo Jesus. Vocês que estão nos acompanhando pela rede social, sejam bem-vindos. Se sinta participante deste culto, desta casa de oração, deste ministério da Igreja Missionária Shalom, do Evangelho Eterno. Aleluia. Abra a tua escritura sagrada. Você trouxe? Você está com ela aí? Então abra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Que esse domingo eu e você possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amados, preste bastante atenção nesse relato. Perdemos nossas oportunidades e não podemos, porque o tempo ruge, passa rápido, e temos que entender que o propósito de Deus para a humanidade é a salvação, é a vida eterna. E Ele mesmo disse que só tem uma maneira disso acontecer: Jesus Cristo, mais ninguém. Se eu não entregar a minha vida para Cristo Jesus, se eu não condicionar a minha vida aqui nessa terra em Cristo Jesus, se eu não tiver as atitudes minhas diárias com este fôlego de vida em Cristo Jesus, me perderei. É muito claro a passagem dos talentos. Olha que coisa. A um
aquele senhor, Jesus Cristo falando sobre o reino dos céus, ele deu 5 talentos. A outro 2, a outro 1. O que não aproveitou o talento que Deus deu, na parábola de Cristo Jesus, que aquele Senhor deu, aquele que não aproveitou, ou seja, a revelação do reino dos céus, aquele que não aproveita na vida, ou seja, a verdade da Escritura Sagrada, até o que não tem será tirado. Entenda isso. Naquela passagem, naquela parábola, naquela história a respeito do reino dos céus, Jesus Cristo disse que a resposta para aquele servo que enterrou o seu talento, que escondeu o que tinha recebido, que não fez nada com o que tinha sido dado a ele. A palavra, Jesus Cristo foi muito claro. Entrega ao banqueiro para que haja lucro, pelo menos. A nossa vida tem que dar lucro para o reino. Se a nossa vida não der lucro para o reino, a gente não pode fazer parte do reino. Por isso Jesus Cristo diz, juntai tesouro aonde? Nos céus. Por isso que Jesus Cristo disse, olha, não sirva a 2 senhores, porque você vai amar um e odiar o outro. Jesus Cristo está dizendo, não sirva a mamon, ou seja, as coisas deste mundo, as riquezas deste mundo. Ou você serve a Deus, ou você serve a Ele. Valores invertidos deste mundo. O cristão quer ter uma vida cristã com os valores deste mundo. Isso não existe. O meu, o teu falar tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso é maligno, é do diabo, é mentira. Se eu acrescentar, eu estou mentindo. E se eu estou mentindo, eu sou filho do diabo. É sim, é não e ponto. Queremos Cristo com as coisas deste mundo. Esquece. Não tem como servir 2 senhores. Você tem que escolher. A que senhor? Eu e você temos que escolher. A que senhor vamos servir? Ah, Deus não tem cuidado da minha vida. Como não? Já te entregou tudo. Como não? Tudo que eu e você precisamos, Ele nos deu. Até o que é eterno. O que mais eu quero? Deu fôlego de vida, deu habilidade, deu talento, deu condições, nos criou e nos formou para que nós tenhamos uma vida produtiva. Nos dá saúde. Fez o nosso corpo perfeito. Se o nosso corpo está padecendo, a culpa não é de Deus, porque quando Ele nos criou no ventre da mãe, era perfeito. Se tem algum órgão da minha vida que não está funcionando, a responsabilidade é minha. Não cuidei do corpo, a qual Ele declara que é templo do Espírito Santo. Eu faço tudo errado. Ainda quero que Deus olhe para a minha vida. E Ele está dizendo, eu já olhei. Eu já entreguei. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer. Você não quer. Você prefere as coisas do mundo. Você prefere mamon. Aí quando se rebenta, quando acontece algo, quando vem o pior, não adianta esmorecer, não adianta ficar murmurando. A pergunta para nós hoje é: qual é o valor que você dá, ou que você tem, na tua vida diária, para o nome de Jesus Cristo? Qual é o valor? O que Ele lhe representa? O que Ele nos representa? Que valor tem esse nome para mim e para você? Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
fala sobre a obediência dos discípulos em ficar em Jerusalém e o poder do alto veio sobre eles. Ali eles foram e receberam o Espírito Santo, a promessa que Jesus Cristo tinha dado a todos que nele creem. Que serão cheios do quê? Do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode trazer a verdade do reino e glorificar o nome de Jesus Cristo. Aleluia. É tipo assim, ó. O pai ama, o filho serve, o Espírito consola. Se eu não amar, se eu não servir, e se eu não tiver uma vida que consola a vida do próximo a respeito do reino, eu não tenho aliança. Entendeu? Eu não tenho aliança. Se eu quero, presta atenção, amada igreja, se eu quero ter uma vida com o meu Criador, com Deus, eu preciso viver aqui nessa terra, servindo a Ele, obedecendo a Ele. A minha vida tem que ser condicionada às coisas do reino. Vem cá, se o nosso próprio corpo rejeita aquilo que é estranho, você acha que alguém vai entrar no reino do céu sendo estranho? A parábola do casamento é muito clara. Aquele homem foi na festa nupcial sem a roupa adequada. Foi o quê? Expulso. Por quê? Estranho. Se eu sou estranho para o reino dos céus, eu não vou conseguir habitar nele. O que é estranho é expelido. Entenda isso. O que é estranho é expelido. Quando Jesus Cristo foi levado para ser condenado, julgado, condenado, crucificado, morto e ressuscitado ao terceiro dia, muitos olharam para Pedro e disseram para é um deles, porque fala como ele, veste como ele. Entenda isso. Como que eu posso ser um cristão sem as pessoas verem Cristo em mim? Sem eu agir como Cristo deixou exemplos. Então, quando eles receberam do alto a promessa de Jesus Cristo, porque, entenda, a palavra de Deus, ela sempre se cumpre, porque Deus vela para se cumprir. Deus havia prometido para Abraão que depois de 400 anos o povo dele, ou seja, a nação dele, que saiu do ventre dele, depois de 400 anos em cativeiro, Deus visitaria. E Deus levanta Moisés para isso. Moisés renunciou à vida que ele tinha para isso. E aí, Moisés era príncipe, vivia no palácio real. Moisés foi educado como príncipe, filho de princesa. Ele teve que renunciar a tudo isso. Porque ou ele continuava vivendo os prazeres do mundo, ou ele vivia os planos de Deus para a vida dele. E Moisés paga o preço necessário. A ponto da esposa dele chamar ele de sanguinário. A ponto dele ter que deixar por uma época a família dele, a esposa e os filhos com o sogro para poder fazer o que era necessário para Deus. E por isso que Jesus Cristo diz, aquele que ama mais pai, filho, irmão, irmã, esposa do que a mim, não é digno de mim.
ou nós tomamos uma decisão, ou nós vamos viver na mentira, enganando a nós mesmos. E aí depois, não adianta dizer, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu abandonei isso, Senhor, eu larguei isso, Senhor, eu deixei isso, Senhor, eu parei com isso, Senhor, eu não fiz mais aquilo, e Ele vai dizer, eu não vos conheço, você para mim é estranho. Eu espero que nenhum de nós escute isso de Cristo Jesus. Porque daí é lamento e fogo eterno. Aí é ranger de dentes. Aí é o capeta 24 horas. Batendo mesmo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Se Ele nos odeia agora, imagine se perdermos a salvação, o que não fará conosco. Então vamos despertar. Não adianta dizer que as minhas palavras estão repreendidas. Tem que acordar. Tem que amar, servir. Tem que obedecer. Então diz o seguinte. Versículo 12. De Atos 2. E ali estavam eles, maravilhados e confusos. O que quer dizer isto? Perguntavam uns aos outros. Porém outros da multidão zombavam deles. Eles estão bêbados. Isso sim, diziam. Nisso Pedro deu um passo o quê? À frente. Com os 11 o quê? Apóstolos. E dirigiu-se o quê? À multidão. Em alta voz. Pedro se apresenta e chama a atenção de todos para ele. É interessante que antes Pedro se escondia, né? Sim ou não, igreja? Hã? Quando ele negou Cristo Jesus, ele fazia o quê? Se escondia. Pedro tinha uma vida de medo, porque não conhecia Cristo. A partir do momento que ele conheceu Cristo, ele parou de ter uma vida de medo, e a vida dele começou a ser ousada, intrépida. Gastou a vida no reino. Vamos continuar. Aleluia. Ouçam todos vocês, homens da Judéia, e todos os visitantes e moradores de Jerusalém, prestem muita atenção. Alguns de vocês estão dizendo que estes homens estão bêbados. Não é verdade. Esses homens não estão bêbados. É muito cedo para isto. Ninguém fica embriagado às 9 horas da manhã. Pelo contrário. O que vocês estão vendo foi profetizado há séculos pelo profeta Joel. E depois disso eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Seus filhos e filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão o quê? Visões. Naqueles dias derramarei o meu espírito até sobre os meus servos e minhas servas, e eles profetizarão, e farei coisas espantosas na terra e no céu, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol vai se tornar em trevas e a lua em sangue, antes chegar o grande e terrível dia do Senhor. Aqui Pedro aproveita a profecia de Joel no capítulo 2, de 28 a 32, e fala toda a verdade. Ó, Jesus Cristo veio, Jesus Cristo anunciou o reino. Ele disse que voltaria para o Pai, aconteceu. E quando ele voltasse, o Espírito seria derramado. Ou seja, muitos viriam, se converteriam, aceitariam esse reino. Mas entendam, um fim acontecerá.
Um dia, o julgamento baterá a porta de todos. E aí vai ser sangue, fogo e coluna de fumaça, trevas. Porque o grande dia terrível do Senhor acontecerá. Então Pedro, em poucas palavras, disse o seguinte, usando a profecia de Joel: se arrependam, se convertam, mudam de vida, porque vocês serão julgados. Aí ele diz no versículo 22, todo aquele que invocar, 21, perdão, todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Ele termina a profecia de Joel dizendo o seguinte: para que isso não aconteça, para que não seja pegado desprevenido, para que esse grande dia terrível não venha sobre a tua vida, preste atenção, invoque o nome do Senhor enquanto pode. Enquanto pode. Porque só invocando o nome do Senhor haverá salvação. Amém? O grande dia terrível acontecerá. Mas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. E ele continua dizendo: homens de Israel, ouçam estas palavras. Deus apoiou publicamente Jesus de Nazaré, diante de vocês, ao fazer o quê? Milagres. Ao fazer o quê? Maravilhas. Ao fazer o quê? Sinais por meio dele. Como vocês bem sabem, porém seguindo um plano já estabelecido por Deus, vocês, com a ajuda de homens o quê? Maus, mataram quem? Jesus, pregando aonde? Na cruz. Havia um plano, amém? Sim ou não? De Cristo Jesus ser pregado aonde? Na cruz. Mas Pedro falou e denunciou o seguinte: vocês quiseram participar desse plano. Entendeu? Ou seja, voltando para a nossa vida, se a gente quer ir para o inferno, o problema é nosso. Tem um plano de julgamento para a morte. Se você quiser participar, o problema é seu. O problema é nosso. Como existiu o plano da cruz, de Jesus ser entregue, traído, estava lá. Participou quem quis. Participa quem quer. Quem não quer, será igual a esses aqui, ó, zombando das coisas de Deus, caçoando, chamando de loucura, de perda de tempo, disso e daquilo. Mas vamos continuar. Aleluia. Então, Deus ressuscitou o quê? Seu filho. Livrando do poder o quê? Da morte. Sendo impossível a morte o quê? Dominá-lo. O rei Davi disse o seguinte a respeito de Jesus: fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Por isso a minha alma se alegra, e a minha língua exulta, e o meu corpo repousará o quê? Tranquilo. O Senhor não deixará o meu corpo o quê? Abandonado no sepulcro, nem permitirá que o seu santo sofra o quê, igreja? Decomposição. O seu amado, o Senhor restituirá a minha vida, e me dará a maravilhosa alegria na sua presença. Queridos irmãos, meditem nisso. Davi não estava se referindo a si mesmo quando falou estas palavras que eu citei,
pois ele morreu e foi o quê? Sepultado. E o seu túmulo ainda está o quê? Aqui entre nós. Porém, ele era o quê? Profeta. E sabia que Deus havia prometido com juramento infalível que um dos seus descendentes se sentaria no seu trono. Davi estava olhando para o futuro distante e predizendo a ressurreição de quem? Do Cristo, ou seja, do Messias, que não foi abandonado aonde? No sepulcro, ou seja, no inferno. Oh, glória a Deus! E cujo corpo não entrou o quê? Em decomposição. As palavras de Pedro aqui são palavras sábias, falando que Davi olhava o quê? Para o futuro, para o que estava diante dele, mas segundo os olhos dele, segundo as promessas de Deus. Entenda isso. Davi profetizava e declarava que viria um rei eterno, um reino eterno, estabelecido por Deus, que sentaria no trono que era dele, e a descendência dele seria eterna, e ele declarava este reino. Sabe, igreja, esse é o nosso problema. Quer medir o valor de Jesus Cristo para mim e para a tua vida? As palavras que saem dos seus lábios. Você fala de quem? Você fala do quê? Pedro está falando de quem e do que aqui? Pedro está falando da vida dele? Pedro está falando dos acontecimentos diários da vida dele? Pedro está anunciando quem e o quê? O que você anuncia é o valor que você tem para Cristo Jesus. Ou melhor, é o valor que Cristo Jesus tem para mim e para você. É aquilo que anunciamos. Se não falamos dele, ele não tem valor para nós. Porque muitas vezes a gente é pegado a ficar falando só de nós. Porque somos valiosos. Achamos que somos. A soberba precede a queda. A arrogância destrói o ser humano. O eu leva ele para o inferno. Muitos vão ficar no sepulcro, porque querem o inferno. Querem um plano do sepulcro. Querem o inferno. Infelizmente. Infelizmente. E muitos que estão até em uma igreja, mentindo para si mesmo, se vestindo de uma roupa que o próprio Cristo diz que é estranha para ele. Se converta. Porque o dia que o dia mal vir, não adianta chorar. Entenda isso. Jesus Cristo tinha valor para Pedro. Falava dele, anunciava ele, vivia ele. Que valor Jesus Cristo tem para você e para mim? Qual é o valor? O que falamos na nossa vida diária? O que anunciamos na nossa caminhada? Pedro, com intrepidez, se apresenta, não se esconde, chama a atenção de todos. Será que a gente se esquece que aqui ele corria risco de ser preso e até morto? Mas ele não estava preocupado com isso. Davi olha para o futuro, segundo a palavra de Deus, segundo a promessa de Deus para a vida dele. Vem cá. Será que Jesus Cristo tem valor para nós mesmos? Se Jesus Cristo tem valor para nós mesmos, a nossa vida aqui nessa terra é anunciar a volta dele. É viver e construir uma vida esperando a volta dele. Porque o melhor anúncio é quando vê em nós, na nossa prática, aquilo que estamos falando. As melhores palavras são encontradas nas atitudes. Por isso que o Senhor disse que a boca fala o que está cheio o quê? Acabou. Porque o coração conduz
as atitudes diárias da vida. Então, se sai algo da minha boca, é aquilo que vem em mim, porque está cheio meu coração. Então, a gente tem que decidir com urgência qual o valor de Jesus Cristo para nós. De Senhor? Ou de amuleto? Ou de guru? Assim como tratamos Ele, Ele nos tratará. Ele deixa isso muito claro. Quer ser servido? Sirva. Quer ser amado? Ame primeiro. Quer ser primeiro? Seja último. Então, Pedro nos alerta, dizendo: Davi olhava para o futuro, segundo a palavra de Deus. Ele anunciava o que iria acontecer na vida da descendência dele. Vamos continuar. Como você tem olhado para o seu futuro? O porvir. O meu futuro e o meu porvir é viver a volta de Cristo. Vamos continuar para nós orarmos. Vamos continuar o 32. Davi estava falando de Jesus. E todos nós somos testemunhas de que Deus ressuscitou este Jesus dentre o quê? Os mortos. E agora Jesus está onde? Sentado no trono mais alto. Aleluia. Da mais alta honra. Aonde, igreja? Nos céus. À direita de quem, igreja? De Deus. E tal como prometeu, o Pai enviou quem? O Espírito Santo. E derramou o que vocês estão vendo e ouvindo hoje. Não, Davi não estava falando de si mesmo. Nessas palavras dele, que eu citei. Pois ele nunca subiu aonde? Aos céus. Além disso, ele declarou: o Senhor falou, o meu Senhor, sente-se aqui à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo o quê? Dos seus pés. Portanto, eu garanto a todos em Israel, que este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e o quê? Cristo. O fez Senhor e quem? Messias. Sabe que Pedro estava denunciando aqui? Sabe, igreja? Vocês mataram o rei de vocês. Vocês preferiram matar o rei de vocês. Vocês tinham as palavras de Davi no coração de vocês. Vocês ensinavam as palavras de Davi para vocês mesmos, para Israel. Vocês preferiram o plano de matar o rei de vocês. O rei eterno de vocês. Davi anunciou que ele teria um descendente e se sentaria no trono e esse reinado seria eterno. Deus cumpriu a promessa e vocês preferiram ele morto. Entendeu? Voltando para o nosso tempo agora. Deus prometeu o Messias, o Salvador. Ele veio, foi ressuscitado ao terceiro dia, está no trono da glória. Ele voltará. O que vocês estão fazendo para a volta? Será que vocês vão negar a volta dele? Será que nós vamos negar a volta dele? Será que a nossa vida será de prostituição, de pecado, de iniquidade, de lascívia, de soberba,
Será que a gente veio nesse mundo para ficar julgando as pessoas, condenando as pessoas? Ou viemos neste mundo para cuidar da nossa vida, para que ela seja eterna? Ou viemos neste mundo para sermos frutíferos para o reino de Deus? Cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, com o nosso fôlego de vida. Deus confiou em nós. Vamos entregar para quem? Para Ele ou para o diabo? Ai, ai, ai. Vamos ser cristão crente. Porque até o diabo é crente. E estremece. O que queremos ser? Que valor Jesus Cristo tem para nós? Que valor esse nome tem para mim e para você? Essa é a pergunta do Espírito Santo para mim e para você hoje. Que valor Jesus Cristo tem para nós? Olha o versículo 37. Estas palavras de Pedro comoveram a todos. O quê? Profundamente. E disseram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Veio o arrependimento. E Pedro estava falando do quê e de quem? Mas por quê? Porque tinha valor para ele. Esse homem abandonou tudo por causa deste nome. Ele mesmo pergunta para Jesus: e nós que deixamos tudo? Eu e você não deixamos nada ainda. A mesma pergunta que Jesus Cristo fez para Tiago e João, faço para mim e para você. Vocês realmente beberão desse cálice? Vocês realmente estão prontos para beber deste cálice? Como disse um irmão para mim, da ira e da justiça de Deus? E quando esse irmão disse para mim, ele chorava copiosamente. Ele dizia para mim: será que a minha vida realmente é digna de beber esse cálice? Porque Jesus foi. E o cálice que ele bebeu foi o meu. Ele bebeu o meu cálice de ira e justiça de Deus contra a minha vida. E o que eu estou fazendo do valor desse cálice? O que eu estou fazendo deste valor, igreja? O valor deste nome? Qual o valor que esse nome tem para mim? Para aqueles que escutaram Pedro, esse nome trouxe arrependimento. E olha o que aconteceu. Pedro respondeu: cada um de vocês deve o quê? Abandonar o pecado. Tem gente que quer continuar com Cristo Jesus pecando. Tem pessoas que não querem largar a lama, mas querem andar com Cristo Jesus. Tem pessoas que querem cometer as mesmas atitudes antes de Cristo com Cristo. Perguntaram para Pedro o que nós temos que fazer. Pedro falou: abandona o pecado. Foi a primeira coisa que Pedro falou para eles: abandone o quê? O pecado. Cada um de vocês deve abandonar o quê? O pecado. Voltar-se para quem? Para Deus. Ou seja, Pedro falou: arrependa-se e volte para quem? Para Deus. Arrependa-se e volte para quem? Para Deus. Pedro está dizendo: a vida de vocês está longe daquele que criou vocês. Entendeu, igreja? A vida de vocês está longe daquele que criou vocês. O pecado separou, o pecado afastou, o pecado distanciou. O problema não é o agora, porque essa colheita pode ser só no juízo final. De repente não acontece nada agora, mas pode acontecer no juízo final, no grande e terrível dia.
de brincar. Eu e você temos que parar de brincar. Que valor esse nome tem para mim e para você? Ele disse um dia: compre de mim ouro puro. Que valor este nome tem para mim e para você? Que valor Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno, tem para mim e para você? Que valor o Messias tem para mim e para você? Que valor o Emanuel tem para mim e para você? E ele disse: volte-se para Deus. E ser o quê? Batizado. No nome de quem? De Jesus Cristo. Para o perdão dos seus pecados. Então, vocês também receberão o dom do Espírito Santo. Deus deu um dom para nós. E esse dom tem nome: Espírito Santo. Cuidado com aquilo que você está fazendo com este dom. Cuidado com aquilo que nós estamos praticando com esse dom: o Espírito Santo. O dom. Então vocês receberão o dom do Espírito Santo. Cuidado. Porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês, que tenha sido o quê? Chamado pelo Senhor nosso Deus, para os filhos de vocês e até para os que estão o quê? Longe. Então Pedro, com muitas palavras, procurando convencer todos os seus ouvintes, continuou: salvem-se desta geração que perversa. E tem cristão querendo viver essa geração. Vai para o inferno. Se eu tiver uma vida nessa geração, vivendo essa geração perversa, os costumes dessa geração perversa, vai para o inferno. Deus nos amou. Agora eu aceitei o amor dele? A minha vida é condicionada ao amor de Deus? Que é o Filho Jesus Cristo? Eu entreguei minha vida para Cristo Jesus? Ai, ai, ai. Então, Jesus Cristo tinha valor para Pedro. E aqueles que acreditaram na mensagem de Pedro foram o quê? Batizados. E naquele dia se uniram aos seguidores de Jesus cerca de quantos? 3.000 pessoas. Eu acho interessante isso. Porque a promessa de Pedro foi o quê? Qual foi a promessa de Pedro para aquele povo? Arrependa do pecado de vocês. Se converta dessa geração perversa. A atitude diária da vida de vocês estão todas erradas. Tem sim uma promessa, mas essa promessa só pode ser vivida quando for arrependido, convertido, quando aceitar esta promessa. Essa foi a promessa de Pedro para aquela multidão: arrependam. Arrependam, se convertam, aceita Cristo. Vocês têm a promessa dele através de Davi. Davi profetizou, declarou que ele seria o rei de vocês. Aceite Jesus Cristo como rei de vocês. Essa foi a promessa. Não foi ouro, prata, carro. Ai, ai, ai. Cuidado! O inimigo sabe enganar. Ele pode até transformar em anjo de luz, como disse Paulo. Como ele engana? Se tem alguém que é, labioso, é esse capeta. Cuidado. Não troca a tua vida eterna por alguns momentos. Se você continuar o texto bíblico, você vai perceber que Pedro vai ao templo,
diz para aquele homem: eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu lhe dou, em Cristo Jesus levanta e anda. Por causa deste milagre que Jesus Cristo fez através da vida de Pedro, como apóstolo dele, como servo dele, como servo do reino, Pedro foi chamado no meio das autoridades, as autoridades repreenderam eles, e ele diz: que é melhor para mim, obedecer a vocês ou obedecer a Deus? E ele continuou falando de Cristo Jesus. Ou seja, antes ele tinha medo das autoridades, agora ele falava a verdade para as autoridades. Ele simplesmente declarava a verdade para as pessoas. E foi acontecendo. E de repente já não era mais 3.000, aí já era 5.000 pessoas. E assim foi acontecendo. Jesus Cristo tinha valor para Pedro. Eu quero encerrar a nossa ministração hoje falando de outro homem que tinha valor para Jesus Cristo. Que o nome de Jesus Cristo tinha valor para ele. E aqui eu quero pegar os últimos versículos das palavras deste homem, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. E este homem chama-se Estevão. O nome de Jesus Cristo tinha tanto valor para este homem que ele não recusou ser morto por causa deste nome, apedrejado. Sabe por que ele foi apedrejado? Porque ele falou a verdade. Porque ele anunciou Jesus Cristo desde Abraão até Cristo Jesus. E disse: vocês mataram esse Senhor. Por causa da dureza do coração de vocês, da ira de vocês, da arrogância de vocês, do pecado de vocês, vocês mataram este Senhor. O nome de Jesus Cristo tinha tanto valor para Estevão, que ele não exultou em ser apedrejado por causa deste nome. Porque as pedras que foram lançadas sobre ele, foi justamente porque ele anunciava esse nome. Porque ele falava de Jesus Cristo. Vem cá, o que foi que eu e você já perdemos por causa desse nome? Vamos despertar que valor Jesus Cristo tem para mim e para você, igreja. Pedro preferia estar bem com Deus do que com os homens. Ele preferia obedecer a Deus do que aos homens, às autoridades, do que aquelas pessoas que estavam lá, dizendo: vocês vão ficar presos, vocês vão ser perseguidos. Para de falar desse nome, Jesus Cristo. Ele diz: vem cá, eu tenho que obedecer quem? É melhor para a minha vida obedecer quem? A Deus ou a vocês? Vem cá, é melhor para a tua vida e para a minha obedecer quem? Então, porque quero me dar bem ou se eu ficar bem com homens? Por que eu estou aceitando o pecado desta pessoa e participando dela? Para ela ter sorriso? Para ela se alegrar? Para ela se sentir bem? Ou você está esquecendo que com isso está indo junto com ele para o inferno? Para Estevão, era melhor pedras do que negar o nome de Cristo Jesus. Para você é melhor o quê? Essas pessoas reconheciam e viviam o valor do nome de Jesus Cristo. O que tem valor para você? Aquelas pedras para Estevão tinham muito valor. A morte que Pedro teve tinha muito valor para ele. Porque ele estava sendo morto daquele jeito. Como diz os historiadores, de cabeça para baixo. Crucificado de cabeça para baixo. Porque ele sabia que aquela condenação era por causa do nome que ele dava valor.
Se a tua vida tem valor, se a minha vida tem valor, eu valorizo o Senhor da minha vida. Eu valorizo Cristo Jesus. Se a minha vida tem valor, Jesus Cristo tem valor para mim. Então, para nós orarmos, diz o seguinte: presta atenção nas últimas palavras de Estevão. Eu vou começar desde o versículo 47. Porém, foi Salomão quem construiu esta casa. Contudo, Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês poderiam construir? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Por acaso não fui eu que fiz todas essas coisas? Estevão estava denunciando o seguinte aqui: vocês dão mais valor para aquilo que o homem construiu do que para Deus que criou todas as coisas. Entendeu? Estavam dando mais valor para o templo que Salomão havia construído do que o Senhor, do que o Criador, do que aquele que permitiu Salomão construir o templo. Mas ele continua: por acaso não fui eu que fiz todas essas coisas? E olha o que ele continua dizendo no versículo 51. Como vocês são o quê? Rebeldes. E duros o quê? De coração. Será que resistirão para sempre ao Espírito Santo? Seus antepassados agiram assim, e vocês agem da mesma maneira. Digam o nome de um profeta que os antepassados de vocês não perseguiram. Eles até mataram aqueles que profetizaram sobre a vinda do justo, a quem vocês traíram e assassinaram. Sim, e vocês de propósito desobedeceram às leis de Deus, embora fossem recebidas das mãos de anjos. Os líderes judaicos, versículo 54, ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão, e rangiam que os dentes de fúria. No inferno há choro e o quê? Ranger de dentes. Cuidado. Cuidado. Oh, glória a Deus. Mas Estevão, cheio de quem, igreja? Do Espírito Santo. Olhou para onde? O céu. E viu a glória de quem? De Deus. E Jesus Cristo aonde? Em pé. Aonde? À direita de Deus. Então disse a eles: olhem, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas todos se revoltaram contra ele. Taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram o quê? A apedrejá-lo. As testemunhas tiraram os casacos e o puseram aos pés de um jovem chamado Saulo. Ei, davam mais valor para a cidade do que para a palavra e a promessa de Deus. Mataram alguém que estavam falando da palavra e da promessa de Deus. Tiraram ele da cidade. Não vamos contaminar a cidade. Cuidado com os objetos. Cuidado com aquilo que tem mais valor para a nossa vida, construído por homens, do que criado por Deus. Cuidado. Estavam todos endemoniados. Fecharam os ouvidos e saíram gritando.
demônios puros. Cuidado com a ira e com a raiva. Pode ser início de possessão diabólica. Cuidado. Cuidado. Escolha a que Senhor você quer servir. Estevão não se preocupou se ele ia ser julgado pelos homens. Estevão se preocupou em guardar o valor que Jesus Cristo tinha para ele. Estevão se preocupou em ver a glória de Deus, em ter os olhos alegrados, de ver a promessa cumprida, e os céus abertos, e ele ver Cristo Jesus sentado, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso em pé, no trono da sua glória. O que tinha valor para Pedro era esse nome. Se esse nome traria morte de pedra, ele não estava preocupado. Se esse nome, Jesus Cristo, traria para ele rejeição, ele não estava preocupado. Quer saber se Cristo Jesus tem tido valor para nós? É quando a gente começa a falar dele e as pessoas querem ele. É quando a gente começa a testemunhar de Cristo Jesus e as pessoas se endemoniam. Tem raiva e ira da gente. Ah, que vontade de dar um. Glória a Deus. Que valor Jesus Cristo tem para nós. Para Pedro, o valor do nome de Jesus Cristo era obedecê-lo, não aos homens, que naquele momento estava dizendo para ele calar e não falar mais do nome de Jesus Cristo. Ele disse: Deus mandou anunciar o nome de Jesus Cristo e eu vou continuar anunciando. Para Estevão, o valor do nome de Jesus Cristo era mostrar para aquelas pessoas o caminho errado deles, denunciar o pecado deles, nem que aquilo custasse a vida deles, a vida dele. As pedras para Estevão não tinha valor, a própria vida dele não tinha valor. O que tinha valor para ele era a vida e o nome de Jesus Cristo. Esse Estevão não se preocupou se teria mais um dia de vida nessa terra. Ele se preocupou em não perder a oportunidade de mostrar o valor que Jesus Cristo tinha para a vida dele. E porque ele tinha vida e Cristo Jesus era a vida dele, ele não se preocupou em ser odiado. Ah, que coisa. Coloque sobre os vossos pés e vamos orar. Que coisa, que coisa, que coisa. Prefere ser apedrejado do que não ter os olhos alegrado com a glória do Pai. Que valor o nome de Jesus Cristo tem para nós. Que valor, igreja.
Que valor Jesus Cristo tem para mim e para você? Atitudes, ações, palavras, mostra o valor de Cristo Jesus para nós, nas nossas vidas. Que coisa! Não negou a promessa, denunciou o pecado, mas não negou a promessa. Não se preocupou cair e com a sentença dos homens. Os olhos de Estevão estavam na promessa. O que Estevão fala aqui em Atos 7. Pode ter certeza. Tem que ser encontrado na nossa vida. Cristo Jesus está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele voltará. Ele voltará. Pai querido, te glorificamos, Senhor, te agradecemos, te bendizemos. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua verdade. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado. Nos constranja mesmo, Senhor. Nos constranja mesmo. Leve a nossa vida a te adorar, Senhor. Nos conduza a te servir. Denuncie mesmo os erros da nossa vida, Senhor. Porque tudo que precisamos e necessitamos já aconteceu. Tudo que é necessário já foi realizado. Fizeste todas as coisas pensando em cada ser humano. Construíste tudo nos céus e na terra para alcançar as nossas vidas e para que desfrutemos enquanto tivermos fôlego de vida nessa terra. Como o Senhor disse para Adão e Eva: cuidem. Cuidem do jardim. Porém, não peque. Porque o dia que pecar, não poderá mais viver no jardim. Cultive ele. Cuide dele. Tudo que é necessário, Deus nos condicionou e nos deu. Construiu na nossa vida. Cuide dela. Cuide dela. Porque se não cuidar, até o que não tem será tirado. Já parou para analisar isso? Porque o fôlego de vida foi Deus quem deu. Um dia será tirado. Não sobrará nada. Não ficará nada. Nem a vida que foi dada será tirada. E aí é ranger de dentes. E aí é morte eterna. A minha e a tua vida tem que ser frutífera para o reino. Se eu quero ter uma vida com Cristo Jesus, se eu quero participar do reino dos céus, na presença do Deus Pai Todo-Poderoso, eu preciso entender e viver o valor que o nome Jesus Cristo tem para mim. Eu necessito me arrepender,
me confessar, abandonar e se converter dos meus maus caminhos. Qual é o valor? Tem pessoas trocando essa verdade, o valor do nome de Jesus Cristo para a vida deles, por um momento de alegria, por uma situação momentânea, por um retrato. Cuidado. Ou por uma posição. Cuidado. Cuidado. Vamos ter muito cuidado. Vamos ser vigilantes. Vamos estar atentos e orar. Como disse Jesus Cristo para Pedro, Tiago e João. Ei! A carne é fraca. A natureza humana é fraca. O teu espírito pode estar pronto, mas vigie, esteja atento e ore, porque se a natureza humana for testada, vai pecar. Acorda, vamos despertar desse sono. Pedro, Tiago e João estavam em sono, quando Jesus Cristo estava ali, na angústia, no sofrimento da morte. E ele experimentava tudo aquilo por causa de mim e de você. Cuidado. A natureza humana testada peca. Ora e vigia. Esteja atento em oração. Guarda a palavra do Senhor. Jesus Cristo disse para eles: fique aqui, orando e vigiando comigo, atentos, eu vou ali. Eles não se preocuparam com esta palavra. Quantas vezes o Senhor nos alerta e a gente não se preocupa? Quantas vezes o Senhor nos adverte e a gente nem atenção dá? Quantas vezes a palavra fala? Tem pessoas trocando o embriagar pelo valor do nome. Tem pessoas trocando a iniquidade pelo valor do nome. Tem pessoas trocando a vontade de viver pelo valor do nome. Tem pessoas trocando os seus desejos, a sua própria estrutura natural, pelo valor do nome. Tem pessoas trocando um momento de status, posição, pelo valor do nome. Para Pedro, o melhor e o maior valor era Jesus Cristo. Para Estevão, o melhor e maior valor era Jesus Cristo. E esses dois olhavam para o futuro, segundo a promessa de Deus, segundo a palavra de Deus. E eles estruturavam a vida deles futura, naquilo que Deus havia prometido, segundo a palavra dele. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por mais essa manhã de domingo. Obrigado, Senhor, por mais esta palavra do Senhor.